E aí, nesse estado, ele decide orar. Ele decide invocar ao Senhor. E aí, eu quero ler as gratidões dele pelo que aconteceu na subjetividade, pela mudança interior. Não necessariamente as coisas mudaram todas do lado de fora, mas elas mudaram todas do lado de dentro. E aí ele invocou o Senhor. Ele diz, ama o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele estava nesse estado prostrado, deprimido, com ondulações de angústias do inferno, entrando em estado de pânico, perturbado, profundamente descrente de tudo e de todos, em tribulação e tristeza. É o poço onde ele caiu, o poço da tribulação auto-infligida, da angústia do inferno nutrida em si mesmo. Havia perigos? Havia. Eles tinham se consumado? Não. Eles eram ameaças. Mas há pessoas para as quais nada precisa acontecer. A mera ameaça já produz o resultado como se tudo tivesse acontecido. É uma atitude mental que muita gente tem, a maioria de nós carrega essa atitude mental. E aí, o que não aconteceu se realiza a priori dentro de nós. E a gente mergulha nesses estados. E ele diz que no meio dessa história, afogado em si mesmo, nas suas próprias agonias, como eu sei que há muita gente aqui com a gente, em todas as plataformas, mergulhados nesse tipo de subjetividade agônica e desesperada, que é o que nos leva a buscar toda sorte de analgésico psíquico para a alma, de diminuição do pavor, da angústia, do medo, do pânico, do desespero. Existem muitas vezes coisas objetivas ameaçadoras, mas é desproporcional o que acaba se instalando em nós, como ele diz, esse pit, esse poço, esse abismo, no qual ele confessa que caiu em tribulação e tristeza. E aí o resto é prostração, é frustração, é perturbação mental, é cinismo, é cadeia, é círculo de autoaprisionamento psíquico do qual ele não sabe sair, ele não consegue sair. No meio dessa agonia, ele invocou o Senhor. Invocou. Ele diz no verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. Só mais uma vez, como antigamente, muito antigamente, repita comigo. Então invoquei o nome do Senhor. E disse, ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo tu és o Deus misericordioso. Tu és o Deus que velas pelos simples de coração. Aí ele começa também a falar com ele mesmo no verso 7. Ele não só fala com Deus, ele não só invoca a Deus, mas como havia, e a dimensão onde as coisas se instalaram era na subjetividade dele, ele fala com a alma dele, porque
se você não aprender a falar com a sua alma, a recompor a sua alma, a dar ordens à sua alma, colocá-la em pé, se você não tiver uma consciência de espírito e de fé maior do que os impactos estremecedores na sua psique, na sua sensorialidade imediata e tendente a fazer a leitura a partir da fragilidade emocional que nos derruba e nos faz cair em estados de autoaprisionamento, se você não enfrentar sua própria alma, não há muito o que se possa fazer por você. Nem as suas orações vão ajudá-lo se você, junto com as suas orações, não estabelecer um diálogo de confrontamento para com a sua própria alma. Como os salmos estão cheios e qualquer boa psicologia humana ensina. Como é o método do Novo Testamento, se é que a gente pode chamar assim, da neutétesis, da confrontação. Quando Paulo diz exortando uns aos outros, ajudando uns aos outros, edificando uns aos outros, a palavra que ele usa originalmente é essa, confrontando, neutétesis. É o que nos coloca nesse face a face que um ajuda o outro, mas aqui é a realidade da consciência, agarrada à fé que não tem nada a ver com emoção, tem a ver exclusivamente com consciência e decisão, dando uma ordem para o próprio ser, dizendo: volta minha alma ao teu sossego. Para com isso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Há uma evocação da história dele com Deus, da história dele com a fé, da história de espiritualidade pacificada que ele tinha tido até então. Essa é a evocação que ele faz nesse diálogo confrontacional com a própria alma. E aí ele, em fazendo isso, retoma esse achava-me prostrado e ele me salvou, livraste da morte a minha alma. Ele está se lembrando dos grandes livramentos de antes. Aqui ele diz que ele está sob o laço da morte. Agora ele se lembra também de quantas vezes ele foi livrado da morte, dos laços da morte. Por isso, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Isso é uma descrição de um tempo contínuo que evoca o passado e reafirma o presente. Ele tem sido generoso para contigo, não te esqueças disso. Ele é quem tem livrado a ti das lágrimas, ele é quem tem livrado os teus olhos das lágrimas e os teus pés da queda. Lembra disso, volta ao teu sossego, determina com consciência que ao invés de ficar prostrado, no verso 9 ele diz: andarei na presença do Senhor. Ele se levanta, ele se põe na terra dos viventes, e não no inferno, não no Seol, não no mundo dos mortos. É uma decisão romper com o mundo dos mortos, andar na presença do Deus da vida. Ele diz: eu cria, isso é passado. Ainda que eu disse, estive sobremodo aflito. Já passou, não é mais. Eu disse da minha perturbação, todo homem é mentiroso. Já passou.
não está mais nesse estado. Quando a mera atitude mental começa a mudar, tudo mais vai se desconstruindo. Não que os inimigos se evadam, não que a presença maligna desapareça, não que os atormentadores da vida não deem mais sinal de existência, não. Eles continuam lá, tudo continua lá. O que não continua mais é a minha atitude de entrega, de prostração, de cair na tribulação e na tristeza e de se colocar deitado na agonia, em pânico vencido. Isso é que é enfrentado por essa consciência de fé e em fé. Quando inicia-se esse diálogo com a própria alma, volta, para com isso. Tu andas em pé, tu és antropos da fé de Deus. Põe-te em pé e anda. E ele diz, andarei na presença do Deus vivente, do Deus, do Senhor na terra dos viventes. O mais é passado, é perturbação antiga.